O título desta palestra é Para que Todos Sejam Um. Nós já lidamos nas últimas palestras com os aspectos políticos e hoje à noite eu quero começar com os aspectos religiosos. Na terça, nós vamos lidar com a palestra sobre o fogo estranho. Não percam essa palestra, vai ser muito boa. Nas reuniões do Concílio Vaticano II, no Vaticano, o Papa entrou durante a reunião e naquela reunião ficou decidido que as igrejas protestantes, podiam permanecer em suas confissões e obter a salvação, desde que, é claro, elas aceitassem e reconhecessem a supremacia do Bispo de Roma. Agora, depois do Vaticano II, foi Karl Rahner, o jesuíta. É estranho como ele sempre fica aparecendo. Eu sei que eu estou repetindo muito isso, mas é um fato. Foi ele que recebeu a missão de levar esta mensagem ao mundo, para que todos pudessem permanecer em sua confissão, desde que eles reconhecessem a supremacia do Bispo de Roma. Eu já falei sobre isso, mas eu vou entrar em mais detalhes agora. Paul Nitter, que tinha uma posição na Universidade Xavier, em Cincinnati, onde ele é professor de teologia, ele estudou com Karl Rahner e ele escreveu este livro, Por Nenhum Outro Nome, e este livro, Por Nenhum Outro Nome, fala umas coisas muito interessantes. Aqui está um comentário sobre ele. É interessante que eles têm a figura deste homem humanista aqui, e eles falam que o livro é humanismo. O livro diz, diante do dilema do que o crente cristão comprometido deve fazer teologicamente em face do seu encontro pessoal e de seus estudos, que há outras formas religiosas, de levar uma vida humana autêntica e plena, além da vida cristã. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Será que uma pessoa pode ser salva? E aí eles dão uma definição. Isto é, viver uma vida plenamente humana por outro nome a não ser o nome de Cristo? Bem, vamos recapitular aqui. Ser salvo significa viver uma vida verdadeiramente humana. Será que essa é uma teologia correta? Este é um professor de teologia, e este livro é virtualmente usado em todos os seminários de teologia no mundo inteiro. A resposta de Nitter é que pode-se salvar com outro nome. E então ele prossegue para mostrar como esta afirmação pode se encaixar teologicamente com um compromisso cristão efetivo. Esta é uma teologia bastante criativa. Esta é a única sentença com a qual eu concordo. É uma teologia criativa, mas definitivamente não é uma teologia bíblica. Bem, no segundo concílio ecumênico, se a Bíblia não vai ser a norma, nós temos que substituí-la por outra coisa. E foi decidido no documento 515, na página 515 dos documentos ecumênicos, que foram escritos no Vaticano II, a unidade de todos os cristãos pode pelo menos ser restaurada e pode brilhar para todos os povos, a fim de que sejam chamados para se tornarem um único e novo povo, que confessa um único Jesus, Salvador e Senhor, que professa uma única fé e que celebra um único mistério da Eucaristia. Há muitos problemas com essa declaração, especialmente um problema, essa história do mistério da Eucaristia. E o livro Documentos do Vaticano II, página 515, diz que todos os cristãos deveriam ter uma única mente ecumênica. O Catecismo Católico nos diz que o Vaticano II não mudou as doutrinas, que ele pareceu apenas mudar as doutrinas. Este é o Catecismo atual da Igreja Católica, artigo 816. A única Igreja de Cristo, a quem o nosso Salvador, depois da sua ressurreição, confiou o cuidado pastoral, ordenando a Pedro e aos outros apóstolos que a fizessem crescer e governar, a igreja constituída e organizada como uma sociedade no mundo presente, subsiste na Igreja Católica. O decreto do Segundo Concílio do Vaticano sobre ecumenismo explica, pois é somente através da Igreja Católica de Cristo que existe ajuda universal para a salvação, a fim de que a plenitude dos meios de salvação possa ser obtida. Não tem havido mudança em doutrina. Só os protestantes que pensam que houve uma mudança de doutrina.
Bem, então o artigo 817 diz: onde há pecados, há também divisões, cismas, heresias. Isso quer dizer que se havia uma divisão, então isso era pecado. Então quem que é o pecador? Aquele que se separou. E o artigo 820 diz: Cristo concedeu a unidade à sua igreja desde o princípio, e isto é algo que a igreja nunca pode perder. Então dizem que não mudou nada. Ela ainda governa. A igreja governa através dos seus pontífices supremos e bispos, e todos terão que reconhecer isso. É por isso que o sacerdote J. Cornell diz: o objetivo final do ecumenismo, da forma como os católicos o concebem, é a unidade da fé, da adoração e do reconhecimento da autoridade espiritual suprema do bispo de Roma. Aí está o resumo. A ligação da igreja com as religiões não cristãs indica que todas as nações formam apenas uma única comunidade. Eles querem ter as mesmas relações com os muçulmanos, com todas as outras religiões. Vamos ver se isso é mesmo verdade. Isto foi o que o catecismo disse. Eles pensam que não pode estar errado. No livro Respostas Adicionais às Perguntas, Bonaventura Hinwood diz o seguinte: o Vaticano II ensina em vários lugares que a Igreja Católica, e somente a Igreja Católica, foi fundada por Jesus Cristo. Então não houve mudança na documentação do Vaticano II. Então, no dia 5 de setembro de 2000, o Vaticano deixou isso claro. A Igreja examinou a declaração do Vaticano e, numa declaração de 36 páginas, disse que outras comunidades cristãs, como os anglicanos e os outros protestantes, não são, de fato, igrejas. E Canon David Oliver, ministro da Igreja Anglicana de São Tomé, disse: está bem, está tudo bem. Então o Vaticano insiste que as outras igrejas não são nossas irmãs. E eu me lembro que Karl Rahner disse: deve sempre ficar claro que a Igreja Universal, Apostólica, Santa, Católica e única igreja não é uma irmã, mas a mãe de todas as igrejas. Então, esta é a última declaração. É uma declaração definitiva das mais altas fontes do Vaticano. O Vaticano II não mudou nada. Estes são alguns dos comentários das outras igrejas. As igrejas estão espantadas com o ataque do Papa. As igrejas protestantes expressam desapontamento. Nada mudou, mas elas continuam ainda no movimento ecumênico. O jornal The Washington Post disse: um novo documento do Vaticano, publicado hoje, declara que os indivíduos só podem obter salvação plena do pecado terreno através da graça espiritual da Igreja Católica e que as outras denominações, incluindo as igrejas protestantes, têm defeitos que colocam seus seguidores numa situação de grave deficiência. E isso inclui os muçulmanos, os hindus, os judeus, todo mundo. Eles têm que aceitar o catolicismo como líder. É isso que o Vaticano ensina. Agora, como é que nós vamos fazer isso se a Bíblia claramente condena o catolicismo? Bem, o Vaticano II e o documento sobre o domingo dizem: qualquer tentativa que busca tornar o domingo um dia genuíno de alegria e descanso deveria ser encorajada. Nós devemos celebrar o mistério pascual. Deve ser o principal dia de guarda. Deve haver liberdade para descansar. Todas as festas são importantes, mas nenhuma é mais importante do que o domingo. Então o documento diz: a manifestação suprema da solenidade desta festa é o culto que acontece no domingo. Então, de novo, o Vaticano II declarou que o domingo era o dia que deve ser guardado. E eles o chamam de Dia do Senhor. E, de novo, no artigo 2174 do Catecismo, eles admitem que nós todos devemos nos reunir no dia do sol, pois ele é o primeiro dia da semana depois do sábado judaico. Não existe essa coisa de sábado judaico. O sábado foi instituído no Éden muito antes de existir judeu. Agora, o domingo, a Páscoa de Cristo, o domingo preenche a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o eterno descanso do homem em Deus. Mas isso que o catecismo está dizendo não passa de uma tradição. Eu não vou falar mais sobre isso. Então, se você não vai ter a Bíblia como base, então é melhor que você dê ao povo outra coisa. Celebrações musicais. Isso está na página 83 dos documentos do Vaticano. As pessoas devem participar do culto com mais disposição. O formato da celebração e o grau da participação deveria variar tanto quanto possível. A liturgia
Agora, eu explico para vocês que liturgia é tudo o que acontece na igreja além do sermão. A liturgia maravilhosamente aumenta o poder dos membros da igreja de pregarem a Cristo. Então eles estão dizendo, vamos colocar mais ênfase na liturgia e menos ênfase em quê? Na pregação. E é por isso que alguns dos seus documentos a chamam de Santa Liturgia, um sinal levantado entre todas as nações. E por isso dizem que os filhos estão espalhados até que sejam ajuntados no mesmo aprisco por um só pastor. Claro que esse pastor é o Papa. Como é que nós vamos fazer isto? Bem, os documentos do Vaticano II dizem o seguinte, em todas as devoções populares, os salmos devem ser especialmente usados. E também obras de música sacra, tanto as mais antigas quanto as mais recentes, entre a música sacra. Também canções de música popular religiosas, música de órgão, outros instrumentos característicos de um determinado povo. A participação na celebração deveria ser interna, mas deve, por outro lado, ser também externa. A participação interna acontece com gestos e atitudes corporais, as aclamações, as respostas, o cântico. Em outras palavras, o Vaticano II está dizendo, vamos fazer o culto ser bem animado, vamos nos balançar, vamos fazer alguma coisa corpórea, vamos balançar os braços. Não é importante se nós temos a Bíblia. De fato, é até difícil segurar a Bíblia se você está balançando os braços de um lado para o outro. Agora, quanta música vai haver? Vamos ler de novo no Catecismo, artigo 1157. Canções e música preenchem sua função como sinais de uma maneira muito significativa. Até aí, tudo bem. Não há nada errado com música. A música é algo belo, feito para a glória de Deus. Mas vejam essa citação. Eles dizem que a música deve ser emocional. Deve-se chorar, deve-se sentir comovido pelos hinos, pelas canções e pelas vozes que ecoam na igreja. Que emoção deve-se experimentar nelas? Esses sons devem penetrar nos ouvidos, destilando a verdade no coração. Um sentimento de devoção deve aparecer no coração e lágrimas devem escorrer pela face. As lágrimas fazem bem. Então, quanto mais lágrimas e mais emoção, melhor. É preciso desligar a mente e ligar a mente em outra coisa. E então o Papa começou a usar grupos de música popular. O Papa começou a cantar a música do conjunto ABBA. E esse tipo de coisa começou a entrar nas igrejas, algo que não tinha acontecido antes. E aqui está a bandinha de rock pessoal do Papa que viaja com ele toda vez que ele faz uma viagem. E atualmente eles estão incluindo grupos de rock metálico, esse tipo de coisa. E em 1967, o corpo docente e o corpo discente da Universidade Católica de Duquesne, eles começaram a virar carismáticos. E em 1968, o Concílio Mundial das Igrejas aceitou os católicos como observadores. E em 1975, eles estiveram presentes em Nairobi. Em 1975, uma grande reunião ocorreu em Roma. E o Papa Paulo II, de fato, começou a falar em línguas. Aqui está, Cristianismo Hoje, 6 de junho de 1975. Os bispos, arcebispos e cardeais se esforçaram para manter os seus chapéus sobre a cabeça, cantaram e dançaram em êxtase, abraçaram-se mutuamente e levantaram seus braços ao céu. E o discurso do Papa Paulo VI foi pontual e estático. Então ele começou a falar em línguas. Grande exemplo para a igreja. A Igreja Luterana, em 1974, nos Estados Unidos, publicou o seu diálogo com a Igreja Católica, a supremacia papal e da Igreja Universal, pois eles estavam começando a brincar com a ideia de que Roma pudesse de novo ser a cabeça das igrejas. Os presbiterianos, congregacionalistas e metodistas foram logo atrás. E Colin Buchanan escreve que a emergência da Igreja de Roma, como parceira nas discussões ecumênicas e o impacto do movimento carismático, isso tudo mudou as relações ecumênicas, totalmente. Então, esse novo espírito faz com que o diálogo entre as várias facções que se opõem se torne cada vez mais possível. E em 1975, este era o catecismo. E nesse catecismo se questionavam os mandamentos morais e o decálogo. E muitas passagens no Novo Testamento foram colocadas na boca de Jesus, coisas que o Jesus histórico nunca havia falado.
A ressurreição física é um problema cheio de dificuldades. E começaram, então, a questionar a Bíblia. E em 1977, uma comissão da Igreja Católica, junto com a Igreja Anglicana, proclamou esta declaração. Parece apropriado que uma união futura, uma supremacia universal, como aquela descrita, deveria ser mantida na Sé romana. Então a Igreja Anglicana disse, o Papa será o cabeça. E em 1989, o arcebispo anglicano da Cantuária, o reverendo Robert Runcie, foi a Roma e incentivou os cristãos a considerarem a supremacia do Papa. É melhor que estejamos juntos. Aí estão eles. E então houve a famosa assinatura do documento, no qual o Papa e Runcie assinaram a declaração na Cantuária. Aí estão os dois assinando. E o Papa agora é o cabeça dessas igrejas. Aí estão alguns símbolos maçônicos, eles estão juntos aí, a rainha está junta, o séquito da rainha visita o Papa. Bem, o que o príncipe Charles diz? Eu não quero mais ser o protetor da fé, mas apenas um protetor da fé. O protestantismo praticamente acaba na Inglaterra e eles saem marchando pelas ruas do Reino Unido. O próximo arcebispo da Cantuária é Carey. E Carey é notável por causa da sua renovação carismática. Ele falava em línguas. Então a Igreja Anglicana foi a primeira a ir na direção de Roma. Agora, esta aqui é a famosa Catedral de São Paulo. Aí está ela, um ônibus em Londres. Eu mesmo tirei esta foto. E esta é uma foto impressionante. O que vocês estão vendo aqui? Com o que se parece? Parece uma miniatura do Vaticano, sim. De fato, é uma réplica do Vaticano. E a coisa mais impressionante é que a Catedral de São Paulo nunca teve essa aparência. A aparência da catedral era esta daqui, mas agora ela foi totalmente reconstruída e ela parece assim agora. Isso não parece ser a imagem da besta? Bem, vamos entrar então. Você tem que esconder a sua máquina se você quer tirar foto ali. Vejam a aparência que ela tem agora. Ali está um altar pequeno, uau. Ali está o altar principal, uma cópia exata da abóbada de Benini em Roma. Isso significa que esta igreja protestante copiou a de Roma. Isso é muito interessante. Ali estão os quadrados pretos e brancos, os cupidos com outros seres angelicais. Alguns são machos, outros fêmeas. E se você olhar para o teto, se você conseguir fotografar lá em cima, você vai ver esses lindos símbolos maçônicos. Isso é maçonaria, isso não é a Igreja da Inglaterra. Então a Igreja da Inglaterra capitulou e se tornou parte da maçonaria. Ela se tornou parte do movimento de Lúcifer. É triste, mas é verdade. Bem, na frente do altar principal, aí você tem os típicos símbolos solares. Olhando de cima, é como a gruta de uma bruxa. Ela foi reestruturada. Isso é ocultismo. De fato, ela chega a ter os pentagramas pretos e brancos no chão. E no chão há o símbolo da serpente com a cauda na boca, representando o sol e a lua. Por falar nisso, estes aqui são os meus sapatos. Vejam como eles estão limpinhos. E as deidades solares no chão. Então isso não passa de catolicismo. Aqui estão os símbolos da nova era. O pavão, os símbolos de Lúcifer, os triângulos no círculo, os hexagramas. E é claro, pessoas enterradas debaixo do altar. IHS, os raios do sol, o pelicano mítico, o passarinho alimentando os seus filhotes, são todos símbolos do ocultismo. Não admira que o Papa João Paulo II escrevesse no livro Atravessando o Limiar da Esperança, de que por volta do ano 2000, nós precisamos estar mais unidos. Em prol da unidade, todas as igrejas devem aceitar a autoridade papal. O Papa disse isso em 1995. Essa é a condição da unidade. Agora, por que foi que os reformadores se separaram de Roma? Certamente os reformadores tiveram boas razões, razões bíblicas. Apocalipse 13:8 diz: e todos aqueles que habitam na terra o adorarão.
cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Bem, certamente este verso foi corrompido nas traduções modernas, mas é isso que ele de fato diz. Não terão o seu nome no livro da vida se eles adorarem de acordo com este sistema e o obedecerem. Aqui está a Igreja de Berlim, a principal igreja luterana na Alemanha. E ali eles têm pinturas enormes de Maria e velas são acesas para ela. Ali está. É uma volta a Roma. E um jornal alemão publicou a figura de Martinho Lutero apertando a mão com o Papa. Bem, em 1980, o Papa foi até Mainz, na Alemanha, e ele disse: o ecumenismo é uma tarefa urgente. Vejam então que os cristãos estão forjando acordos para uma nova era. As igrejas têm um pacto, e então aconteceu um famoso sínodo na Alemanha, o sínodo luterano, e ali eles passaram por cima de alguns pontos de controvérsia. E eles disseram: o Papa não mais será chamado de anticristo. Bem, então isso é o fim da reforma, é o fim dos luteranos. A revista Time então retomou este assunto e disse: uma separação de 500 anos. Luteranos e católicos chegaram a um acordo a respeito de questões que dividiram o cristianismo ocidental em dois. E em 1999, no dia 1º de novembro, as igrejas superam uma discórdia de 500 anos. E assim os luteranos reconheceram a autoridade do Papa. E agora uma declaração surpreendente. A Alemanha pede que se perdoe Lutero. Perdoar Lutero por quê? Por que ele deveria ser perdoado? E a igreja calvinista disse: nós precisamos ter mais respeito pelas imagens e pelas tradições. Nós não podemos continuar assim. E o líder luterano diz que o Papa poderia se tornar o porta-voz para todos os cristãos. E neste jornal aqui, do dia 6 de julho de 2001, Ismael Nocco, secretário-geral da Sociedade Mundial dos Luteranos, disse que os luteranos podem certamente olhar para o Papa como um dos principais líderes espirituais do mundo hoje. E ele continuou dizendo que o movimento ecumênico requer que os cristãos considerem a possibilidade de que o Papa se torne o porta-voz global para todos os cristãos. Então, os anglicanos capitularam, os luteranos capitularam, os presbiterianos capitularam, os metodistas capitularam, todo mundo capitulou. Na Alemanha agora você tem igrejas como esta aqui, que eu acho muito interessante. Aí está o lado católico e ali está o lado protestante. E eles têm a mesma torre com sino. E no ano 2000, os Cavaleiros de Colombo, que é uma organização controlada pelos jesuítas, eles começaram a enviar imagens da Nossa Senhora de Guadalupe a todas as igrejas do mundo. Aqui está uma da Natividade da Virgem Abençoada. E Dino Mazzotti, um dos principais cavaleiros do Concílio dos Cavaleiros de Colombo, ele diz que é maravilhoso, que ele espera que todos se prostrem diante da imagem. E então veio a declaração conjunta de luteranos e católicos, na qual eles discutiram a doutrina da justificação. Um documento escrito de forma brilhante, que destrói totalmente o princípio protestante. Bem, se abandona a Bíblia, é melhor então colocar mais animação no culto, para que as pessoas não se preocupem tanto em ler a Bíblia. Os teólogos querem ficar mais animados. Vamos colocar na igreja uma liturgia animada, vamos colocar na igreja muito movimento. Eu não sei para que essas pessoas ficam balançando a mão dentro da igreja. Será que eles estão tentando alcançar o botão do ar-condicionado para desligá-lo? Bem, e na história do cristianismo, na página 621, está escrito que, em anos recentes, muitos líderes de igrejas nacionais, eles deixaram a sua posição cautelosa e passaram a ver que o movimento carismático é a melhor esperança de renovação da igreja no final das décadas deste século. O professor Hollingworth disse exatamente a mesma coisa. Ele disse: católicos e protestantes estão se unindo por causa do movimento carismático, que tem operado milagres. Tem havido uma onda de unidade carismática entre as igrejas. Então, a Igreja Reformada da Holanda diz: o tempo já está mais do que maduro para nós procurarmos as coisas que nos unem e não as coisas que nos separam. Todos esses figurões estão dizendo a mesma coisa. Todos eles são líderes de grandes igrejas.
E em 1990, o Concílio Mundial das Igrejas já não era mais o que costumava ser. Originalmente, o Concílio Mundial das Igrejas falava de unidade protestante. Mas é claro que havia uma agenda secreta que apontava para Roma. Por que Roma não é membro do movimento ecumênico? Porque ela nunca se separou. Ela é a mãe. São os filhos que precisam voltar para a mamãe. É isso que precisa acontecer. Se ela se tornasse membro do movimento ecumênico, ela estaria dizendo que ela era uma das irmãs. Mas ela não é irmã, ela é a mãe. Então ela não pode fazer parte. E no Concílio Mundial das Igrejas eles disseram: vem, Santo Espírito, renova toda a criação. Esse foi o tema geral. Agora, a senhora que fez o principal discurso de abertura foi a senhora Chung Kyung. E ela depois, então, queimou a lista das pessoas mortas que ela invocava. Bem, foi ela que fez o discurso. Ela é uma professora universitária e ela subiu ao palco dançando com alguns aborígenes, em roupas primitivas. Então ela invocou os mortos. Ela invocou Agar, Urias, os bebês mortos por Herodes, Joana d'Arc, pessoas mortas nas câmaras de gás, Mahatma Gandhi, Steve Biko, Martin Luther King. E, finalmente, ela também invocou o espírito do nosso libertador, Jesus Cristo. E então ela queimou a lista como um símbolo. Agora, vamos dar uma olhada o que está acontecendo aqui de fato. Ao combinar esses fogos de artifício verbais com uma performance de dançarinos aborígenes e coreanos, Chung estava de fato representando uma dramática evocação do Espírito Santo como fêmea. Ela o ligou a Agar, aquela mulher que foi explorada e abandonada por Abraão e Sara, e disse: eu não mais acredito num Deus onipotente, macho, guerreiro, que salva todos os bons e pune todos os maus. Chung invocou os espíritos dos mortos 18 vezes, dizendo que eles haviam sofrido injustiças e que a sua voz clamava, e que se não ouvíssemos os clamores desses espíritos, nós não seríamos capazes de ouvir a voz do Espírito Santo. E ela disse: não fiquem incomodando o Espírito Santo, invocando-a toda hora. E eu espero que a presença dos nossos espíritos ancestrais aqui conosco não incomode vocês. Será que isso é bíblico? Claro que não é. Mas ela é uma pastora da maior igreja protestante na Coreia. E ela agora é uma professora universitária. Chung Hyun-kan se formou no Seminário Teológico União. E eu já falei para vocês que esse seminário é maçônico. E Chung se tornou professora de uma universidade só para as mulheres na Coreia. A maior universidade do mundo só para as mulheres, com 20 mil alunas. Ela disse: as 3 deusas das quais eu quero falar para vocês são Kali, do hinduísmo, Kuan Yin, do budismo, e Ena, uma divindade filipina. Esta é a minha nova trindade. E ela acrescentou: a igreja cristã tem sido muito patriarcal. E nós estamos aqui reunidos para destruir a idolatria patriarcal do cristianismo. Então, é isso que a principal palestrante do Concílio Mundial de Igrejas falou. Ela explica: eu venho de uma tradição xamanista, budista, confucionista, taoísta e cristã. E quando eu olho a história de nossa religião, nós temos mais de 5.000 anos de xamanismo, mais de 2.000 anos de taoísmo, mais de 2.000 anos de budismo, 700 anos de confucionismo e somente 100 anos de protestantismo na Coreia. Portanto, quando eu vou ao templo e olho a Buda, eu me sinto tão jovem. Buda morreu com 80 anos e Jesus morreu com 33 anos. E é por isso que Jesus era jovem demais para compreender. Uau! Eu acho que o meu intestino é xamanista, meu coração é budista, o hemisfério direito do meu cérebro é confucionista e o hemisfério esquerdo do meu cérebro é cristão. E eu digo que os deuses formam uma família, eles estão juntos. Então vocês estão percebendo aqui a direção na qual o Concílio Mundial de Igrejas está indo? E ela também disse: nós acreditamos que esta energia doadora de vida vem de Deus e está em toda parte. Ela está no sol. E isso, de novo, isso é nojento. Isso é panteísmo.
ela está no chão, ela está nas árvores. E se você se sente cansado, se você se sente sem energia, se você se sentar em silêncio, se você for até uma grande árvore e pedir, dê-me um pouco da sua energia vital, e se você pedir ao sol um pouco dessa energia vital, será que isso é cristianismo? Isso é claro que não é cristianismo. Mas ela também foi a porta-voz do Concílio Mundial de Igrejas em Harare, em Zimbábue, em novembro de 1998. E ali ela realizou uma dança sensual. Ela declarou que testemunhar de Jesus Cristo para outra pessoa é de fato um ato de violência. Bem, então vamos ao cerne da questão. Testemunhar sobre Jesus Cristo é um ato de violência? Por quê? Porque você está fazendo o quê? Porque você está indo contra os direitos humanos do outro indivíduo, que pode ser, quem sabe, um budista, um hindu. Ele tem direito de ser o que é, e se você disser a ele qualquer outra coisa, que ele tem que acreditar em Jesus Cristo, então você está cometendo um ato de violência? Em outras palavras, então o que eu estou fazendo agora é um ato de violência? Tá bom, muito obrigado. E quando disseram para ela o que Jesus falou em João 14:6, a resposta dela foi que Jesus se equivocou. E é por isso que o Concílio Mundial de Igrejas usa demônios de todos os tipos. E nós temos oikumene. O que oikumene significa? Aqui está um exemplo de oikumene. Vamos perguntar para a webpage do Concílio Mundial de Igrejas o que oikumene significa de fato. A palavra ecumênico é derivada do termo grego oikumene, que pode ser traduzida como todo mundo habitado. E é quando nós percebemos que o mundo inteiro pertence a Deus, que nós percebemos que nós somos um. Todas as pessoas do mundo foram feitas à imagem de Deus, de modo que somos chamados a proteger o bem-estar de todos. Agora, vocês se lembram o que eu disse para vocês sobre o que havia falado Gary Carr sobre a antiga religião babilônica, através do cabalismo, através da maçonaria, que controla o marxismo, as sociedades secretas políticas dos Estados Unidos, o sistema bancário mundial e o Concílio Mundial de Igrejas? Vocês acham que ele estava certo? Eles estão ensinando, Jesus está errado. Ele era jovem demais para entender. Nós temos que adorar a natureza e todas essas coisas. Isso não é bíblico. E Alice A. Bailey, a fundadora da fé em Lúcifer, em 1919, predisse que surgiria uma igreja mundial e que o esboço definitivo dessa igreja apareceria no final do século. Não haverá nenhuma separação na Igreja Universal. A loja sagrada de todo verdadeiro maçom, percebem como tudo está junto? E os círculos internos das sociedades esotéricas. Deste modo, os objetivos e a obra das Nações Unidas serão solidificados em uma nova Igreja de Deus, dirigida por todas as religiões e por todos os grupos espirituais, colocará um fim na grande heresia da separação. Bem, isso exigiria toda uma palestra, isso é coisa pesada. E eu vou falar numa das palestras que ainda vão vir sobre as Nações Unidas e sobre o ocultismo. Este é um assunto pesado. E ela está aqui dizendo que as igrejas, as lojas maçônicas, as sociedades esotéricas, no final do século, trabalhariam juntas para fazer uma nova igreja mundial. Agora, como cristão, eu creio que Jesus é o único caminho. Será que eu posso me unir a essa sociedade? Sim ou não? Parece que vocês estão tão convencidos. Isso é muito estranho. Norman Vincent Peale. Agora, quem é Norman Vincent Peale? Provavelmente um dos maiores pregadores de nosso tempo, mas ele também era maçom de grau 33. Porque a maçonaria sempre aceita de braços abertos homens de todas as denominações, de todas as crenças religiosas. A única exigência é que os bons homens creiam no arquiteto supremo e na imortalidade da alma. É claro que nada disso é bíblico. Os maçons, de fato, vão além do sectarianismo estreito e do dogma limitador. Eles concordam com a declaração do famoso escritor Edmund Burke. O corpo de toda verdadeira religião consiste
na obediência à vontade do soberano do mundo, na confiança em suas declarações e na imitação de sua perfeição. É isso que Norman Vincent Peale disse como maçom de grau 33. O bispo Carl Sanders também é um maçom de grau 33. Ele pertence à Igreja Metodista Unida. O Rabi Seymour Atlas, o Dr. James Westbury, diretor executivo e editor da Igreja Batista Dominical de Georgia, ele também é um grau 32. E o reverendo Louis Grant, superintendente distrital da Igreja Metodista Unida, também grau 33. Bem, Norman Vincent Peale disse: eu descobri que o rito escocês e a loja simbólica defendem a crença de que não deve haver apenas uma religião. Eles respeitam todas as principais religiões do mundo. E Billy Graham diz que Norman Vincent Peale é o seu grande mentor. É interessante, pois ele tem um mentor que é um maçom de grau 33. Billy Graham, o evangelista cristão mais popular do mundo, era listado na internet como sendo um maçom de grau 33. Mas por eles mesmos, depois de muita crítica, eles retiraram essas listas da internet. O próprio Shaw era um maçom de grau 33. E ele revelou que Billy Graham esteve na sua cerimônia de iniciação. E no seu livro, O Engano, ele fala sobre um proeminente evangelista que frequentava a maçonaria, só para que ele conseguisse publicar um livro. Norman Vincent Peale é definitivamente um maçom de grau 33, um ex-capelão da grande loja maçônica de Nova York. E é esse aqui que Billy Graham diz que é o seu mentor. Robert Schuller, maçom de grau 33, aqui está na internet onde você pode procurar, mas também há muitos outros escritos que confirmam isso. Eu não estou usando apenas uma única fonte. Eu estou citando de várias fontes: Oral Roberts, Jesse Jackson, a maioria dos fundadores dos Mormons, os Testemunhos de Jeová, todos eles. Mas vamos dar uma olhada em Norman Vincent Peale. Ele apoiava as mensagens que são chamadas de as Cartas de Jesus, escritas por Jane Pauseri e Anna Brown. Ele apoiava essas cartas escritas através de médiums. Estas cartas maravilhosas e santas foram escritas diariamente num período de 2 anos, que começou certa manhã em 1978. As cartas foram ditadas por um espírito não vivo, que se identificou como Jesus Cristo. Aqui está a referência bibliográfica. E Peale acrescenta: não importa se esses escritos vieram de Jesus de Nazaré ou do Jesus de Jane. Eles todos vieram da mesma consciência, e essa consciência é Deus. Eu faço parte de Deus, e Jane e Anna fazem parte do mesmo Deus. Bem, é isso que ensinava Norman Vincent Peale, e este é o mentor de Billy Graham. E falando do ocultista Kreskin, Norman Vincent Peale diz que tudo o que ele está fazendo é dramatizar o que eu tenho pregado e escrito por anos. E outro livro chamado Os Mortos Estão Vivos e Podem Se Comunicar com Você, esse outro livro também foi promovido por Peale. Ele o chamou de uma obra-prima. Eu espero que ele seja lido amplamente. Ok, e esse é o mentor de Billy Graham. Continuem se lembrando disso. E o autor deste livro é Harold Sherman, um médium e espírita que escreveu um livro para acompanhar esse outro livro, chamado Vida Após a Morte. Isso aqui é linguagem da serpente, linguagem demoníaca, ou é linguagem divina? O que vocês acham? O Papa João Paulo II visitou uma sinagoga judaica em 1986. Na viagem de 1987 aos Estados Unidos, ele se encontrou com os protestantes e os ortodoxos. Em 1888 e 89, a Rússia abriu as portas para o movimento carismático. Eles se tornaram todos uma grande família feliz. E um jornal católico chamado Cruzeiro do Sul diz: o principal rabi de Israel fez uma visita ao Papa. E o patriarca da Igreja Ortodoxa e o Papa também se encontraram, e nesse encontro havia muitos símbolos maçônicos. E Israel convidou o Papa para visitar a Terra Santa. E o Papa fez uma visita à viúva de Schindler. Este aqui é o Rabi Robert Jacobs. Vamos ouvir o que ele tem a dizer nesta edição aqui. Em 1965, o Vaticano II mudou isso. Jacob diz que o Segundo Concílio do Vaticano marcou uma virada histórica para as relações entre judeus e católicos. E ele diz que o Papa João Paulo II fez coisas extraordinárias para mostrar respeito ao judaísmo.
Ele foi o primeiro papa a visitar uma sinagoga. E Jacobs afirma, nenhum papa na história romana já tinha feito isso, mas ele fez. E isso dá a todos os judeus uma sensação de que pela primeira vez na história da igreja cristã, o judaísmo é apreciado como tendo a sua própria integridade, o seu próprio caráter. E para mim é um privilégio tremendo me encontrar com este Papa extraordinário. E então, quando o Papa visitou St. Louis, vejam o que ele disse, Jacob falando. Nós nos regozijamos e crescemos. Eles crescerão com flores abundantes e se regozijarão com um cântico alegre. Isso é muito interessante. Este aqui é Alexei, o patriarca russo. Ele também está comprometido com o ecumenismo. Ali está ele com o cardeal Cassidy. E eles têm muito mais liberdade. E aqui está de novo um símbolo, o ecumene, o Papa e o patriarca juntos. E nós temos um reavivamento da ortodoxia oriental. O ocultismo também tem um reavivamento. As religiões da Ásia estão sendo reavivadas. O islamismo, o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, Soka Gakkai e o espiritismo. No mundo está havendo um reavivamento religioso. O fervor religioso e o conflito religioso crescem. Vocês já notaram isso? Mas por que isso? Porque através do caos e do conflito pode-se levar à unidade. Torne a dor da separação maior do que a dor da união. Tese, antítese, síntese. Essa é a filosofia hegeliana. Grandes expectativas, diz o patriarca de Constantinopla. Nós uniremos as igrejas. Então, na abertura do Centro Cultural Islâmico em Roma, os bispos católicos compareceram e o Papa João Paulo II os cumprimentou. Islamismo e catolicismo. E nós vamos falar sobre isso numa próxima palestra que eu vou dar. O problema é como fazer com que judaísmo, islamismo, cristianismo fiquem juntos. Estes são documentos da Academia Católica de Trier. Notem o que eles estão usando aqui. O que significam todos esses símbolos estranhos nestes documentos? Os mesmos símbolos aparecem aqui, pentagramas, símbolos religiosos num círculo, o seminário papal, essa estrutura aqui com o tal místico. O que isso significa? Trata-se do emblema do centenário da Igreja Católica nos Camarões. Bem, eles estão usando aqui mandala, estes são símbolos das religiões orientais. Todos eles representam a unidade de todas as igrejas. Aqui está o Papa e o Dalai Lama juntos. Bem, mas de qualquer forma, nós vamos estudar este assunto também no aspecto protestante. Este vai ser o próximo tema. Nós faremos isso numa próxima sessão. Nós temos discutido acerca da união das igrejas. E eu gostaria agora de mostrar a vocês os grandes pregadores protestantes e o que eles estão de fato pregando. Robert Schuller é listado em muitas páginas da internet como um maçom de grau 33. Bem, a gente prova o pudim quando a gente come. Ele escreveu aqui no livro A Quarta Dimensão, no prefácio, eu descobri a realidade da dimensão dinâmica da oração que vem através da visualização. Não tente entender, apenas desfrute. É verdade, funciona. Eu já experimentei. Agora, a visualização é o modo pelo qual você começa a visualizar alguma coisa que se torna parte da sua fantasia. Eles treinam as criancinhas a fazerem isso. É uma técnica do ocultismo. É ocultismo. Aqui está a sua famosa catedral, o Palácio de Cristal. Ali está ele, esse grande pregador. Mas vocês sabiam que ele pegou as plantas desta catedral e as levou para Roma para que o Papa as abençoasse? Isso é muito interessante. E o filho dele agora está ficando mais velho e vai assumir o ministério. Robert Schuller diz o seguinte no livro Autoestima, A Nova Reforma. Ele escreve,
A teologia clássica errou em sua insistência de que a teologia seja centrada em Deus e não centrada no homem. Página 64. Isso é muito interessante. Essa é a fala de um verdadeiro maçom. Vocês não concordariam? Sim, na página 153 ele escreve: um papel clássico do púlpito no protestantismo tem sido pregar sermões. Isso quer dizer doutrinar mais do que educar. Dentro dessa forma de comunicação, há uma inclinação inerente, intrínseca, para intimidar, manipular e, por isso, ofender a qualidade mais apreciada da pessoa humana, sua dignidade. Bem, isso tudo está soando como o Vaticano II. Vamos nos preocupar com liturgia, vamos fazer todas essas outras coisas maravilhosas em vez de pregar a palavra. Ele escreve na página 14, o pecado é qualquer ação ou pensamento que rouba o ser humano de sua autoestima. Isso é interessante, porque eu pensei que, como a Bíblia disse, o pecado é a transgressão da lei, certo? Ele escreve na página 26 e 27, o que nós necessitamos é de uma teologia da salvação que comece e termine com o reconhecimento da fome de cada pessoa pela glória. Eu pensei que justificação era algo que realmente jogasse a glória humana no pó. Era isso que eu pensava. Algo que engrandecesse a Jesus e me diminuísse. Não é isso que a Bíblia ensina? Ele deve crescer e eu devo diminuir. Uau! Página 68. Nascer de novo significa que nós precisamos ser transformados de uma autoimagem negativa para uma autoimagem positiva, de inferioridade para a autoestima, do temor para o amor, da dúvida para a confiança. Essa é uma teologia interessante. Na página 75 ele diz: a cruz santifica a viagem do eu, pois a cruz protegeu a autoestima perfeita do nosso Senhor, impedindo-a que se tornasse orgulho pecaminoso. Agora, na minha opinião, isso é pura blasfêmia. Na página 135 ele diz: Cristo é o ideal, pois ele era a autoestima encarnada. E eu que pensava que Jesus veio aqui para nos mostrar a humildade. A minha Bíblia diz que ele era humilde. E ele continua dizendo que Jesus nunca chamou uma pessoa de pecador. Em vez disso, ele usava a sua repreensão para aqueles que costumavam empregar autoridade religiosa para gerar culpa e faziam com que as pessoas perdessem sua habilidade de apreciar e desfrutar do seu direito à dignidade. Isso é interessante também. Eu pensava que ele tinha dito: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Não foi Jesus que disse isso? Então, eu posso dizer que este homem está usando um documento estranho, não se parece em nada com a Bíblia. Ele diz: o problema da igreja é que ela tem uma teologia centrada em Deus, e já faz séculos, quando ela precisa ter uma teologia centrada no homem. Nós não somos maus, nós somos simplesmente mal informados acerca de quão bom nós somos. Vejam que declaração fascinante de Robert Schuller. Seria um insulto à integridade de qualquer ser humano chamá-lo de pecador. E eu que pensava que quando o Espírito viesse, ele nos convenceria a todos do pecado, da justiça e do juízo. Jesus sabia disso. Ele teve muito sucesso ao alimentar a sua autoestima. Ele sofreu na cruz para santificar a própria autoestima. E ele carregou a cruz para santificar a nossa autoestima. A cruz há de santificar a viagem do eu. Isso não é patético? Este homem não é cristão. Ele é um maçom. Agora, lembrem-se que quando eu digo maçom, eu quero dizer um alto maçom. Porque os graus mais baixos da maçonaria não sabem nada disso. Então eu estou falando do alto maçom. Schuller ampliou esse pensamento no dia 8 de dezembro de 1980, no show do Phil Donahue. O Schuller disse: Jesus tinha um ego. E por isso ele disse: se eu for levantado, eu atrairei todos a mim mesmo. Vejam que Jesus estava numa viagem do ego. Isso é revoltante. Agora, veja uma pergunta que fizeram a Schuller. Como é que a cruz pode, como você escreve, santificar a viagem do ego?
e tornar-nos orgulhosos à luz de passagens que dizem: eu abomino o orgulho e a arrogância, Provérbios 8:13. O orgulho antecede a destruição, Provérbios 16:18. O Senhor abomina todos os orgulhosos, Provérbios 16:5. Não sede orgulhosos, Romanos 12:16. O amor não se ufana, não se ensoberbece, 1 Coríntios 13:4. De fato, Paulo advertiu a Timóteo que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos, 2 Timóteo 3:2. Essa pergunta é uma boa pergunta, eu já gosto desta pergunta. Por que nós deveríamos fazer qualquer coisa para encorajar as pessoas a se tornarem amantes de si mesmas? Se Paulo, de fato, advertiu as outras pessoas que haveria um estado de impiedade nos últimos dias. E Schuller responde: eu espero que você não pregue isso, porque você poderia fazer muito mal a muitas pessoas lindas. Se você pregar esse texto, homem, eu espero que você dê o tipo de interpretação a ele que eu dou. Do contrário, você vai afastar as pessoas. E essas pessoas vão ficar iradas contra você. E elas vão rejeitar a Bíblia, elas vão se afastar de você e elas vão ligar a música rock e a Madonna. Só porque isso está na Bíblia não significa que você deveria pregar. É muito difícil pregar sobre estes textos e não parecer que você não tem humildade. Percebem como essas pessoas viram tudo de cabeça para baixo? Então Robert Schuller escreveu no USA Today, em 1989, o que me separa dos fundamentalistas é que eles estão tentando converter todo mundo, fazendo com que as pessoas creiam no que eles creem. E nós sabemos que há algumas coisas em que todas as religiões concordam. E nós enfatizamos estas coisas sem ofender aqueles que têm pontos de vista diferentes. Esta é uma citação do USA Today. Schuller disse: quando nós sabemos que já fomos redimidos, nós reconhecemos que nós fazemos parte da família de Deus. E nós, então, ficamos prontos para sonhar esse grande sonho divino de construir o reino de Deus no mundo. Então, obrigado, espada e trombeta. Agora, o reino de Deus, eu pensava que não era deste mundo. Vocês não pensavam assim também? E Robert Schuller disse depois do seu 1000º programa, quando ele foi parabenizado pela Madre Teresa, ela ainda estava viva naquela época, ele disse que Billy Graham também o parabenizou, S. Scott King o parabenizou, Martin Luther King, todos os presidentes vivos dos Estados Unidos e também Sammy Davis Jr., que era satanista. Todos eles o parabenizaram. E ele disse: o que nós precisamos é positivizar as palavras que têm uma conotação negativa. Não há dano maior que possa ser feito do que ficar falando da condição pecaminosa e perdida do homem. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se o homem não perceber que ele está numa condição pecaminosa e perdida, então ele não vai precisar de Salvador. Então ele vai estar perdido mesmo. Eu acho que nada que foi feito em nome de Cristo e sob o emblema do cristianismo provou ser mais destrutivo para a personalidade humana e, portanto, mais contraprodutivo para o evangelismo do que essa estratégia pouco cristã, rude e cruel de tentar tornar as pessoas cientes de sua condição pecaminosa e perdida. Isso é revoltante. Bem, mas ele ainda vai mais longe do que isso. Vamos ver o que realmente ele é. Ele diz: os mantras mais eficientes empregam o som do M. Você percebe isso quando você repete as palavras I am, que em inglês significa eu sou, eu sou, eu sou. A meditação transcendental não é uma religião, nem é necessariamente anticristã. Uau! Você pode então cantar I am. O que você acha disso? Você está de fato dizendo eu sou Deus. Certamente você não está dizendo isso, Sr. Schuller. Está? Os metodistas, os anglicanos, todos eles se reúnem e começam a crer na vida após a morte. Bem, no livro Autoestima, a Nova Reforma, Robert Schuller escreve: nascer de novo significa que nós precisamos ser transformados de uma autoimagem negativa para uma autoimagem positiva, da inferioridade para a autoestima, do temor para o amor, da dúvida para a confiança. E nós podemos orar. Percebam o que o Sr. Schuller está dizendo. Sr. Schuller, lamento, nosso Pai que está no céu, honorável seja o nosso nome. O que Robert Schuller está dizendo? Ele está dizendo que ele é Deus. Essa teologia é bíblica ou demoníaca? Vocês, por favor, me digam. Vocês escolham. É demoníaca. E quem é que aprova essa teologia? Quem gosta dessa teologia?
E no livro Descubra Suas Possibilidades, Robert Schuller fala que quem aprova essas orientações positivas e de inspiração? O Dr. Billy Graham diz que o Dr. Schuller tem um ministério fantástico. Vocês sabem, pássaros da mesma pena voam juntos. E quem é Billy Graham? Aqui está ele, um dos maiores pregadores do nosso tempo. Aqui está ele com Nixon. E Nixon disse, quando você foi para o ministério, a política perdeu um dos seus membros com maior potencial. Vocês se lembram que Nixon tinha um jesuíta que escrevia os discursos dele? Não se lembram? Nós mostramos a vocês aquelas citações. Agora, você sabe que se todo mundo gosta de você no mundo, bem, isso fica assustador. Aqui está ele no Madison Square Garden. Aqui está ele na capital dos Estados Unidos durante a apresentação da Medalha de Ouro do Congresso. E ele recebeu com Al Gore sentado ali. Ele também recebeu um doutorado honorário da Faculdade Católica de Belmont. E ele disse, o evangelho que fundou esta faculdade é o mesmo evangelho que eu prego hoje. Billy Graham, eu pensei que você era protestante. Então você está ensinando o catolicismo? E por quê? Me diga. Que em todos os seus evangelismos você tem uma equipe de 800 freiras católicas e sacerdotes jesuítas e pessoas desse tipo. E por que em todos os seus evangelismos você aconselha as pessoas a procurarem sacerdotes católicos para se unirem ao catolicismo? Por que você faz isso se você é protestante? O Jornal de Serviços Religiosos relatou em 13 de janeiro de 1981, o Papa João Paulo II ficou trancado por quase 2 horas com o reverendo Billy Graham, o evangelista protestante mais famoso do mundo. Vejam esse jornal. Ali está ele. Os dois estão juntos. Ele disse, o Papa é quase um evangelista. E aqui está ele vestido de preto e o Papa vestido de branco. Estão conversando. As pessoas dizem que foi por causa da intervenção de Billy Graham que o antigo presidente Ronald Reagan colocou um embaixador americano no Vaticano, contra a Constituição dos Estados Unidos. Ele tem sido considerado o agente de ligação entre a Casa Branca e Roma. E Billy Graham escreveu, estas são as suas palavras. Reagan foi o primeiro presidente americano a nomear um embaixador de tempo integral para o Vaticano. Antes que ele o nomeasse, ele pediu a minha opinião. Eu disse a ele que provavelmente seria uma boa coisa. A despeito de muitos problemas em potencial com respeito à separação da igreja e do Estado, e eu escrevi a ele uma carta confidencial em que eu dei as minhas razões. Entre outras coisas, eu disse a ele que eu não achava que isso necessariamente violasse a separação de igreja e Estado. Seja por que motivo for, o Sr. Reagan continuou com o plano. Mais tarde, a minha carta vazou para a imprensa, e isso fez com que os meus amigos batistas ficassem muito tristes. Claro que isso causaria uma consternação, porque os seus amigos batistas não sabiam de fato quem ele era, porque isso está muito bem escondido no mundo. Se você quer saber mais sobre ele, leia o livro Billy Graham e seus amigos. A revista Possibilidade de Robert Schuller, de 1986, tinha uma foto do Templeton na capa. E o artigo principal sobre Templeton disse que nada existe exceto Deus. Isso é panteísmo. E que o Espírito de Cristo habita em todo ser humano, quer essa pessoa saiba ou não. Isso é universalismo. Templeton. Agora, quem recebeu o prêmio Templeton? Claro, Billy Graham. E Billy Graham disse a Schuller durante uma entrevista, quer venham do mundo muçulmano, ou do mundo budista, ou do mundo cristão, eles são membros do corpo de Cristo, porque eles foram chamados por Deus. Sim, você pode ser um membro do corpo de Cristo em qualquer religião, se sem saber você fizer o que a lei exige, porque a sua consciência dita isso. E Deus passa por alto a ignorância daqueles que não conhecem. Então, Deus passa por alto a ignorância. Mas se você conhece a lei e você não a pratica, então você morrerá. E se você não sabe a lei e ainda quebranta a lei, você também morrerá. A morte eterna. Então vocês percebem que católicos e evangélicos às vezes se unem. E o Papa João Paulo II foi descrito como o superstar do mundo. O Papa merece o título de primeiro cidadão do mundo. Revista Newsweek, de 15 de outubro de 79. Depois de 11 de setembro, o ecumenismo recebeu um grande incentivo. Todas as religiões declararam que se aproximariam. Muçulmanos, protestantes, católicos, estavam todos orando juntos. No livro
prevista a morte do protestantismo, em 1997, a Igreja Episcopal, com esse bispo aqui, disse o seguinte através do bispo Adler. A palavra de Deus nos disse que o que nós estamos testemunhando é o fim de uma era. Deus está restaurando o seu templo e, por isso, haverá um sacerdócio, um episcopado, desde a sucessão apostólica. Uma grande diferença entre protestante e católico. Agora, isto é o que diz esta igreja, que é basicamente a representante da igreja da Inglaterra nos Estados Unidos. Mas o bispo Adler disse que, depois do sermão, ele se levantou para pregar uma palavra de profecia. Então ele caiu no chão e chorou por 45 minutos. Então ele disse, nós todos percebemos o que Deus está nos dizendo. Nós estamos testemunhando o fim do protestantismo. A igreja de Deus é católica, ele declarou. Era católica no início e será católica no fim. Vocês percebem como todo mundo está falando de unidade? As igrejas concordam que o Papa tem a principal autoridade. Isso não é interessante? O Papa escreveu isso e disse no livro Atravessando o Limiar da Esperança que por volta do ano 2000 nós todos precisaremos estar unidos. E em junho de 99 escreveram: o Papa é a principal autoridade do mundo cristão, em todo o mundo cristão. E um anglicano disse ontem que o Papa é um presente que todas as igrejas deveriam receber. E então há este documento, o presente da autoridade, de 45 páginas, que foi produzido por 18 membros da Comissão Internacional de Católicos e Anglicanos. E o documento concluiu que o bispo de Roma tinha um ministério específico com respeito ao discernimento da verdade. O que isso quer dizer? Que ele é infalível. Então, percebam que o mundo protestante está desistindo do protestantismo. As igrejas deveriam ter sessões mediúnicas. Quem disse isso? Essa é uma declaração da igreja anglicana. Estão prontos para o espiritismo na igreja. As igrejas estão realmente caindo. Não há mais palavras proféticas. Estas são falsas palavras proféticas. Estes são falsos profetas. Estão pregando uma mentira. E na próxima palestra, eu vou mostrar claramente o que está acontecendo. Não perca uma próxima palestra, Fogo Estranho. Nós vamos ver alguns vídeos que vão deixar vocês de boca aberta. Aqui então está um sacerdote anglicano dizendo que nós, de fato, podemos conversar com os mortos. Talvez nós possamos conversar com os ateus que morreram e estão do outro lado, dizendo que você não tem mais que ser ateu. Foi um bispo anglicano que disse isso, que nós podemos conversar com os mortos, que nós podemos evangelizar os ateus que morreram e estão do outro lado, convencê-los de que eles podem se converter, de que eles não têm mais que ser ateus. Essa teologia não é verdadeira. No livro A Controvérsia Católica Romana, o escritor James White diz: será que hoje nós estamos todos nos unindo? Há muitas razões para que nós fiquemos separados. Esse autor entendeu os problemas. O Concílio de Trento disse: para refrear os espíritos soltos, decreta-se que ninguém que dependa do seu próprio julgamento em questões de fé e de moral, com respeito à edificação da doutrina cristã, distorcendo as escrituras sagradas de acordo com as suas próprias concepções, presuma interpretá-las de modo contrário ao sentido que a Santa Madre Igreja, a quem ela pertence, julga ser o sentido verdadeiro e a correta interpretação. Então, somente a igreja pode dizer em que você deve crer. Você é goim, você é estúpido demais para entendê-lo por si próprio. E isso é interessante. Será que o papado mudou em alguma coisa? Não, trata-se de um refinamento da maldade. O Papa continua dizendo que Roma acredita em todas as doutrinas que ela sempre defendeu. Será então que eu posso fazer parte do movimento ecumênico? Sim ou não? Claro que não, porque eu não posso aceitá-lo como meu líder espiritual. Eu tenho somente um líder e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o único líder que eu tenho. Eu só tenho uma crença e ela se baseia na Bíblia apenas. Essa é a minha única crença, porque do contrário, eu não tenho parâmetros. Na publicação Guardião da Porta Estreita e Apertada, temos o cardeal alemão Joseph Ratzinger.
líder da Congregação para a Doutrina e Fé. É ele que garante que todas as doutrinas católicas permanecem. E os protestantes nem percebem isso, porque eles são muito sorrateiros. Aqui está o cardeal Küng. Tudo o que Hans Küng e essas pessoas querem fazer é o ecumenismo. Então eles fazem muito barulho protestante. Os jesuítas diziam que se você quer ganhar alguém, faça muito barulho, certo? Mas não acreditem nem um pouquinho neles. Em 1986, nós tivemos o Concílio de Assis e todas as religiões do mundo estiveram presentes. Isso incluiu o islamismo, hinduísmo, todas essas religiões. Todos vieram até Assis. Ali está o Papa, os patriarcas, o Dalai Lama, hinduísmo, budismo. Todo mundo estava presente. Onde? Em Assis. Sabem o que é interessante? Depois do concílio de Assis, houve um terremoto e uma catedral caiu. É como se Deus estivesse mandando um sinal. Mas sabem o que eles fizeram? Eles instantaneamente reconstruíram essa catedral à sua glória anterior. Instantaneamente, imediatamente. E hoje ela representa um emblema de Assis. Este é o encontro de Assis em 1986. O primeiro esforço para que o Papa fosse aceito como autoridade última. Então, em 1999, aconteceu o seguinte. O artigo As Nações Unidas da Fé Movem Montanhas apareceu num jornal belga chamado Le Soir. Um ensaio geral está acontecendo nos níveis mais elevados em um fórum onde o Ser Supremo, o grande arquiteto, esta é uma linguagem maçônica, o guardador do universo, se ele existe mesmo, vejam como eles são ofensivos, vai reconhecer aqueles que lhe pertencem. Em um momento em que as Nações Unidas estão prestes a celebrar o seu encontro do milênio, com a presença de todos os chefes de Estado do mundo todo, todos os líderes religiosos do mundo estão reunidos em Nova York. Quantos líderes religiosos do mundo? Todos, para discutirem o tema importantíssimo da paz e tolerância mundial. E o objetivo mais distante, criar uma espécie de Nações Unidas da Fé. Uau! Eu vou fazer uma palestra inteira sobre isto. É uma coisa fascinante. Nessa organização, os representantes da fé e das filosofias poderão se reunir para discutir o futuro juntos. Eles então vão guardar as armas terríveis da excomunhão e da exclusão e vão colocá-las todas no armário. Estão dizendo, vamos abandonar a separação, vamos nos reunir. E essa nobre iniciativa ecumênica foi apoiada por quem? Por Ted Turner, um maçom de grau 33 que odeia o cristianismo. Ele é o fundador disso. E ele também é o vice-presidente da Time Warner, fundador da CNN. E quando disseram para ele que há graça para todos os pecados há 10 anos, esse arrogante dono da televisão instantânea declarou que o cristianismo não era nada a não ser uma coisa para fracos e aberrações. Bem, se ele acredita nisso, então por que Ted Turner financiaria um empreendimento assim? Porque ele diz que Jane Fonda, a mulher dele, virou cristã. Será que isso mudou a mente dele? Eu acho que não. Eu acho que é porque ele é um maçom de grau 33 e eles têm uma agenda. Bem, 2.000 representantes de religiões conhecidas ou não, que são praticadas em todo o mundo, ou que são quase uma questão de confidencialidade, somente conhecidas nos corredores das Nações Unidas, ou no hotel Waldorf Astoria, que será usado para as próximas reuniões. O Papa enviou o cardeal africano Francis Arzain, presidente do Conselho para o Diálogo entre Fé. Representando a fé judaica estava o rabino Lau, de Jerusalém. E os budistas ficaram sem a presença do Dalai Lama. Isso mostra que a religião nunca está longe demais da política. A China ameaçou boicotar a reunião se o Dalai Lama estivesse presente. É apenas um jogo que eles estão jogando. Bem, o bispo Desmond Tutu disse que a iniciativa deve prosseguir e que nos Estados Unidos e em especial nos círculos das Nações Unidas deve-se dar boas-vindas a esse tipo de iniciativa. Apesar disso, é preciso dar a César, ou melhor, a João Paulo II, o que pertence a César. É de fato graças a ele que essa reconciliação
reconciliação foi iniciada em Assis em 1985, culminando nessa reunião em 1986. Bem, então em maio de 2001, o Papa visitou a famosa Mesquita de Damasco. João Paulo II fez história no domingo ao se tornar o primeiro pontífice a visitar e incentivou os cristãos e os muçulmanos a se perdoarem pelo seu passado. Aí está a mesquita, lembram-se, eu já mostrei para vocês, a famosa Mesquita de Damasco. Nós fizemos um passeio por ela. Nós vimos esta estrutura impressionante na qual as pessoas têm esses rituais, como no catolicismo romano. E vocês vão se lembrar que eu falei a vocês sobre a cabeça de João Batista, que está guardada nesta mesquita. E é significante que o Papa foi justamente para esta mesquita para buscar reconciliação. Embora reconciliação seja apenas uma palavra para os goim, os que são de fora, os iniciados já foram reconciliados. Bem, e nós sabemos que nesta ocasião o Papa beijou o Alcorão. Então, o esforço é para trazer todas as religiões. Aqui está o símbolo das religiões dançando juntas. Um símbolo do judaísmo, do budismo, do cristianismo, do hinduísmo. Todas elas juntas, em uma grande família feliz. Esta é a página de um documento do bispo Lerman, que pertence ao Rotary, em prol de um Dia Mundial da Paz. E aí está o emblema da Conferência Mundial de Religiões de Paz. Hinduísmo, budismo e agora, finalmente, nós temos o Parlamento das Religiões Mundiais. Agora, esse Parlamento das Religiões Mundiais é o resultado da reunião de Assis. E este aqui foi o seu Dia da África. Eles têm o símbolo do sol no meio e há tudo quanto é tipo interessante de símbolos. Então, na reunião Interfé de 1999, a Associated Press disse que o Dalai Lama esteve presente, sentado bem do seu lado direito, outubro de 1999. Então, houve outra reunião em Roma. O Papa presidiu um concílio especial de 2.000 líderes religiosos de religiões diferentes, seitas e cultos diferentes. Agora eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um vídeo que vai mostrar o que aconteceu lá. O pontífice disse aos monges budistas que estavam reunidos, aos sacerdotes do zoroastrismo, aos cardeais católicos, aos gurus do hinduísmo, aos xamã indígenas americanos, aos rabinos do judaísmo e ao clero ecumênico que todos os protestantes deveriam se unir para condenar quem? Para condenar os cristãos fundamentalistas. Uau! Eu pensei que o problema fosse outro, mas obviamente ele tem informação privilegiada, eles sabem de fato qual que é o problema. Para eles, o problema são os fundamentalistas cristãos. Por quê? Porque eles cometeram o crime derradeiro de falarem às pessoas sobre quem? Sobre Jesus. Vocês não acham que isso é a matança de Jesus Cristo? Eu acho que é. São os fundamentalistas cristãos que têm uma linguagem abusiva e que se esforçam para converter os outros, incitando o ódio e a violência. Vocês se lembram do que disse a senhora Kyung? Ela disse a mesma coisa no Concílio Mundial das Igrejas. Então nós queremos unidade, mas por favor, que esta unidade seja um Cristo universal. Eles estão deixando Jesus Cristo de fora. Trata-se de um ataque contra Jesus Cristo. E todos eles concordaram em 2 pontos-chave. Primeiro, que o Papa João Paulo II seja considerado, em consenso, como líder espiritual do nosso planeta e seu supervisor. Isso é interessante. E, em segundo lugar, que os fundamentalistas religiosos que se recusam a seguir o movimento ecumênico global, isso me incluiria, por exemplo, devem ser silenciados. Então, nós não sabemos ainda por quanto tempo vamos conseguir ouvir esta mensagem, porque, segundo eles, estas pessoas devem ser denunciadas como extremistas perigosos e cheios de ódio. Então, porque nós temos leis de ódio, nós não devemos pregar esta mensagem. Nós não devemos pregar que Jesus Cristo é o Senhor, porque senão você vai ser um extremista perigoso, cheio de ódio. E é por isso que eu estou pregando, porque é melhor pregar agora enquanto eu posso.
E é por isso que eu estou aqui para dizer a vocês todas estas coisas. A matança que está acontecendo não é contra mim, é contra o nosso Senhor. E Ele predisse que isto ia acontecer. Vamos dar uma olhada aqui nesta reunião maçônica. Você vai perceber 3 velas nesta reunião. Isso é um símbolo maçônico. Eles acendem as velas solares, que são pequenas velas cobertas, que são também usadas no hinduísmo, por exemplo, como velas solares, e no budismo e no misticismo oriental. E eles então usam tudo quanto é tipo de música. Exatamente como a Bíblia disse. De fato, a principal banda de rock da Itália tocou em uma cerimônia oficiada pelo Papa no palco outro dia. E todos os principais líderes religiosos do mundo prestaram homenagem ao Papa. É interessante, vamos ver isso. Está com uma cara tão sorrateira, não está? Bem, aí estão todos eles. Islã, hinduísmo, budismo, shintoísmo, tudo. Protestantismo, todos eles prestando homenagem ao Papa. Agora, a Bíblia não diz que todos se maravilhariam pela besta? E que ela não perderia os seus filhos? A Bíblia não disse isso? O judaísmo estava lá, todas as religiões estavam lá. Agora, isso significa que nós estamos muito, muito, muito perto do fim do tempo. Agora, esta é uma foto interessante que foi publicada uma vez pelo jornal alemão Der Spiegel. Você tem aqui uma estátua de César mostrando o dedo. Isso é um gesto maçônico. E você, então, tem Mussolini do outro lado mostrando o dedo. E então eles têm Roma aqui. O Papa, a Igreja e o pecado. Eles colocaram o Papa vestido com a sua roupa especial de adoração ao sol. E então eles têm a prostituta. Parece até que eles sabem de alguma coisa, certo? Esta prostituta, a Bíblia diz, é a mulher que está sentada sobre a besta. A grande prostituta que está sobre as nações. E todos os reis do mundo dão o poder à besta. Nós já vimos que os poderes que governam o mundo, de fato, todos eles vêm de poucas famílias hoje em dia. E são famílias que praticam o auto-ocultismo. E a mulher que tu viste é a grande cidade que reina sobre os reinos da terra. Apocalipse 17, 18. E eu ouvi outra voz no céu dizendo: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não tenhais parte com as suas pragas. Apocalipse 18, 4. O que vocês acham que eles planejaram para aqueles que têm um espírito de separação? O que vocês acham que eles planejaram para aqueles que dizem, como a Bíblia diz, saí dela, para que não tenhais parte com suas pragas, para que não tenhais parte nos seus pecados? Qual vocês acham que vai ser a conclusão para isso? Eu acho que esta é uma questão muito, muito, muito séria. E nós vamos ter palestras sobre isso quando nós chegarmos lá. Nós vamos ver quais são os seus planos finais. Vamos ver o que eles estão esboçando.
Isso vai ser interessante, vocês não acham? Vamos deixar que eles falem por si próprios. Mas enquanto isso, quanto a mim e a minha casa, eu não posso me ligar a este movimento ecumênico. Eu quero soerguer a Jesus Cristo hoje à noite como o único Salvador deste mundo e seguir o modo bíblico. E se fizermos isso, ninguém se perderá. Esta é a promessa dele. Por que não confiar nele hoje? Amém.